Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo EGP. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mas também muito polêmico, que é o pregão. Eu estou aqui com a Flávia para falar sobre isso. Tudo bem com você, Flávia? Tudo, Lúcio. E você? Tudo certinho nesse dia Tá ensolarado aqui de Curitiba. Não é sempre, né? Opa, tem que aproveitar. Sempre, não. Curitiba sempre ensolarado, é que às vezes a gente não vê o sol. Ah, entendi. As nuvens estão na preciso frente. ser um otimista. Maravilha. Bom, vamos começar falando então, Flávia, sobre a obrigatoriedade do pregão. O que a gente pode esclarecer para o jurisdicionado e para o profissional que trabalha com licitações, se isso é de fato obrigado, se é obrigado a fazer um pregão ou se existe uma flexibilidade nisso? Lúcio, o pregão ele é uma licitação, né, uma modalidade de licitação obrigatória, sim, nos casos de aquisições de bens e serviços comuns. O pregão, vamos lembrar um pouquinho, Lúcio, ele é uma modalidade que facilitou muito a vida da administração, né? Antes do pregão, os prazos eram maiores, né? Tanto de divulgação quanto de recurso, a licitação era mais burocrática e o enfoque nas licitações anteriores também era muito mais a parte documental, né? A administração se detinha muito longamente na análise de documentos. O pregão ele trouxe uma inovação, né, na administração pública quando ele destacou o preço ao invés da análise documental. Então, para o pregão, o mais importante é o preço, inclusive é da onde começa a análise, né? Então, o pregão ele é obrigatório porque ele é a modalidade mais vantajosa para a aquisição de bens e serviços comuns. E até para a gente conceituar bens e serviços, né? Como que a gente pode deixar claro quais são os casos em que se encaixam nesses termos? Bens e serviços comuns é uma definição bastante criticada, né, pela doutrina, mesmo pela jurisprudência, porque ela é bastante imprecisa, né? Você pode imaginar assim, a administração vai adquirir uma aeronave. Nossa, não é uma coisa comum, né? Mas por incrível que pareça é. Por que é? Porque tem vários fabricantes, porque é possível fazer um orçamento, né? Não é nada que vai ter que ser criado, né? É um produto pronto. Então, bem e serviço comum é isso, Lúcio, são os bens e os serviços facilmente encontrados no mercado, são aqueles em que a administração pode contatar um número razoável de fornecedores, né, para fazer um levantamento de preço e que não vai exigir, pelo menos naquele momento, a criação de uma solução nova, né, uma solução, no caso de serviço que já existe, é um produto, no caso de compra, que já existe, né, se pode pensar, por exemplo, numa prateleira, é um termo às vezes utilizado, né, produtos em prateleira. Então, essa é a melhor definição atualmente para bens e serviços comuns. E importante, Lúcio, se a administração precisar de algum bem ou serviço onde a técnica seja importante, seja um requisito a ser avaliado, o pregão não é a modalidade ideal, porque o pregão ele não avalia a melhor técnica. Lembra do início que eu te falei, o pregão, o foco é o preço. Vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação entre pregão eletrônico e pregão presencial. Primeiro eu gostaria de pedir que você conceituasse cada uma dessas modalidades e se de fato o pregão eletrônico ele é mais vantajoso. Bom, Lúcio, o pregão eletrônico ele é bastante eficaz, né, para a administração pública e também para os fornecedores. Por quê? Porque o fornecedor ele pode participar de licitações pelo Brasil todo, né, sem sair da sua sede. Isso reduz o custo do fornecedor, que no caso do pregão presencial desloca um representante, gasta com transporte, diária, né, e ele acaba tendo que escolher as licitações que vai participar, não é? E no pregão eletrônico isso não acontece. Dentro da sua sede, o fornecedor pode participar de várias licitações, inclusive no mesmo dia, né? Agora, Lúcio, o pregão eletrônico ele vai ser obrigatório quando o município receber recursos do Estado e da União nas transferências voluntárias. Aí já não é mais uma faculdade, é uma obrigação. Porém, veja só, Lúcio, alguns casos o pregão eletrônico não é vantajoso. E por que não seria vantajoso? Dependendo do objeto, pode ser um segmento onde o fornecedor não está habituado a utilizar a ferramenta eletrônica no seu comércio, né? Vamos imaginar, por exemplo,
cooperativas agrícolas, de orgânicos, vamos dizer, pequenos produtores agrícolas, de hortifruti granjeiros, de uma determinada região, eles não têm o costume, né, de fazer transações online. Aí o presencial ele é mais interessante para a administração e para o fornecedor. Até pela logística do caso, né? Sim, exatamente. Como eu te disse, a vantagem de participar pessoas, né, empresas do Brasil todo, ela está ligada ao objeto, né? Qual é a vantagem de um município do sudoeste do Paraná adquirir hortifruti granjeiros do estado de, vamos imaginar, Pernambuco, né? Nenhuma. A vantagem vai ser adquirir de comerciantes mais próximos. Mas, enfim, pregão eletrônico, ele é uma obrigação no caso de transferência voluntária, né? E nos demais objetos, aí é caso a caso. Mas esse, com certeza, é mais eficaz porque amplia a competitividade, que é o objetivo principal da licitação. Legal. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação. Obrigada, Lúcio. E se você gostou do assunto e quer entender mais sobre pregão, a Escola de Gestão Pública tem um curso especializado nisso, que é o curso de formação de pregoeiros. Você pode acessar, pode se inscrever gratuitamente e esse curso é online. É só acessar www.tce.pr.gov.br/EGP. Então, faça sua inscrição, aproveite os cursos da EGP. Um grande abraço para você e até a próxima.